dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para essa galera concurseira de plantão, essa galera uabeira de plantão. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula temática do nosso canal do YouTube, Professor Idal. Muito obrigado por você estar inscrito, muito obrigado por você estar acompanhando esse canal. É uma forma que nós temos de retribuir o carinho, de retribuir toda a atenção e consideração que vocês têm conosco, e também é uma forma de tentar contribuir de algum modo com você que está estudando para concurso público, você que está estudando para a prova da OAB. Eu já estive desse lado há muito tempo atrás, já estive desse lado, já fui concurseiro, já antes de me formar já havia passado no concurso público para o judiciário, depois na sequência que eu me formei, aí eu passei no concurso público para o Ministério Público e sei como é doloroso, eu sei como é sofrido, eu sei como a gente tem a privação da nossa vida, como a gente pega e reserva um espaço da nossa vida para nós investirmos para o futuro, investirmos para o resto da nossa vida. Mas dói pra caramba, mas eu vou te dizer, vale muito a pena. Se você realmente quer ter a estabilidade de um concurso público, de um cargo público, se você quer ter a possibilidade de trabalhar, depois exercer a atividade de advogado e buscar depois o sucesso na advocacia, cara, é estudo, meu parceiro. Vai ter que se dedicar, vai ter que se empenhar, vai ter que ter disciplina, vai ter que ter organização e vai ter que destinar uma parte dessa parte da tua vida, reservar essa parte da tua vida como uma espécie de um investimento para o resto da tua vida. Reservar 6 meses, 1 ano, 2 anos, que seja, para você poder usufruir os próximos 30, 40, 50 anos. É um baita de um investimento, é um baita de um negócio. Então vale a pena você se dedicar, vale a pena se você se esforçar, vale a pena você se empenhar, e eu posso te assegurar, quando eu passei no concurso público e assumi, a vida se transforma, você começa a ter o controle, você é o senhor do teu destino, e aí, meu parceiro, a vida toma um sentido diferente, beleza? Bom, chega de papo, nosso papo agora aqui é falar sobre crime continuado. O nosso papo aqui, crime continuado, que é um tema que despenca em provas de concurso da OAB, despenca em provas de prova de concurso, provas da OAB, e também na atividade profissional você vai ter que ter o conhecimento desse instituto. O crime continuado, ele é uma espécie de concurso de crimes. Nós temos o concurso material de crimes, nós temos o concurso formal de crimes e o crime continuado. E o nosso papo aqui hoje é falar sobre o conceito do crime continuado, vamos falar sobre a natureza jurídica, os requisitos, espécies e aplicação da pena, o crime continuado e o conflito de direitos no tempo, crime continuado e prescrição, crime continuado e suspensão condicional do processo. E ao final, nós vamos fazer algumas questões cabeludas, daqueles concursos de MP, de juiz, de OAB, e aí nós vamos para ver se sedimentou o conhecimento, para ver se valeu a pena, beleza? Bom, o conceito de crime continuado é quando o sujeito com mais de uma ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, na mesma condição de tempo, lugar e modo de execução. E isso está no artigo 71 do Código Penal, tem lá o conceito e ainda tem os requisitos do crime continuado. Lá no artigo 71, quando a gente com mais de uma ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes, aí vem da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, beleza? E aí, alguns aspectos pontuais sobre crime continuado. Qual a natureza jurídica do crime continuado? Qual é a natureza jurídica? Vejam que aqui a doutrina traz duas teorias. A teoria da ficção jurídica e a teoria da realidade, ou da unidade real. O que é a teoria da ficção jurídica? O crime continuado, ele seria, por ficção jurídica, um único crime, mas só para fins de aplicação da pena. Veja que nós temos vários crimes em sequência da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, e lá na sequência vai o juiz, na fixação da pena, ele vai pegar a pena
mais grave, ou se as penas forem as mesmas, qualquer uma delas, e vai exasperar a pena de 1/6 e 2/3. Então, para a aplicação da pena pela teoria da ficção jurídica, seria crime único. Perceberam? Para a teoria da realidade jurídica, aí não seria só para aplicação da pena, seria crime único, seria uma continuação do primeiro crime até o último praticado pelo agente. O nosso Código Penal, nossa doutrina, ela aceita a teoria da ficção jurídica, ou seja, por ficção jurídica, para fins de aplicação da pena, o crime continuado, ele é um único crime, beleza? Porque eu vou pegar um dos crimes, uma das penas, e vou elevar de 1/6 até 2/3, beleza? Certo? Tranquilo? Quais são os requisitos do crime continuado? E aí, nós temos os requisitos. Os requisitos do crime continuado. Eu tenho a pluralidade de condutas, a pluralidade de crimes da mesma espécie, a conexão temporal, especial e modal e a unidade de desígnios. Isso aí vai aplicar a teoria objetiva-subjetiva, omissa ou teoria objetiva pura. Vejam que nesse caso aqui, quando a gente fala em requisitos, primeiro que tem que ter pluralidade de condutas. Veja que o sujeito com mais de uma ação ou omissão, com o sujeito com mais uma ação ou omissão, e aqui que eu estou diante da pluralidade de condutas, ele pratica 2 ou mais crimes, ele vai praticar 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo e lugar. Então, aqui eu tenho pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. Esse é o requisito primordial. Pluralidade de condutas e pluralidade de crimes. E crimes da mesma espécie. E o que vem a ser crimes da mesma espécie? Crimes da mesma espécie são aqueles que estão previstos no mesmo tipo penal. São crimes que estão no mesmo tipo penal, não é um crime que está no mesmo título, no mesmo capítulo de um determinado, do Código Penal, não, é o mesmo tipo penal. Por isso que se trata de crime continuado quando o sujeito ele pratica um crime de furto, por exemplo, e depois ele vem e pratica outro crime de furto. Eu posso falar, a princípio, que se trata de crime continuado porque são crimes da mesma espécie. Claro que depois eu tenho que verificar os demais requisitos, mas aqui eu já posso falar em crimes da mesma espécie. E vejam que o sujeito, se cometeu, por exemplo, o artigo 155 do Código Penal, crime de furto, e depois ele comete um crime de roubo, aqui não há crime continuado. Não há crime continuado porque não são crimes da mesma espécie. Aqui eu vou usar o cúmulo material, o concurso material de crimes. Vejam que o crime de crime de furto e o crime de roubo não estão inseridos no mesmo tipo penal, estão no mesmo capítulo. São crimes contra o patrimônio, mas não são da mesma espécie. Então, neste caso aqui, não se fala em crime continuado, beleza? Tranquilo? Então, crimes da mesma espécie são aqueles que estão previstos no mesmo tipo penal, certo? Beleza? E mais, além de ser crimes da mesma espécie, há de ter também uma conexão temporal, não é especial, não, é espacial. Espacial. Temporal, espacial ou modal. Como assim temporal? É que para caracterizar o crime continuado, os crimes da mesma espécie devem ter sido praticados dentro de um intervalo de tempo em que se verifica que o crime subsequente é uma continuação do crime anterior. E claro que esse intervalo de tempo ele não pode ser muito extenso. O legislador não estabeleceu qual é esse intervalo de tempo entre um crime e o crime praticado e o crime subsequente. Não está estabelecido na lei. A jurisprudência, ela pega e diz que esse intervalo de tempo para caracterizar o crime continuado, ele é um intervalo de tempo de 30 dias entre um crime e outro. Até 30 dias
entre um crime e outro. Então eu posso falar em crime continuado se o sujeito cometeu um crime de furto no dia 15 de julho de 2020 e cometeu um outro crime de furto no dia 20 de julho de 2020. Agora, se o sujeito ele cometeu um crime de furto no 15 de julho de 2020 e praticou outro crime de furto lá no dia 20 de setembro de 2020, aí não se fala em crime continuado. Ah, professor, mas são crimes da mesma espécie? Sim, são crimes da mesma espécie, mas não foi praticado num contexto, ou não foi praticado no mesmo modo, na mesma questão de tempo. Não foi praticado nas mesmas condições de tempo. O intervalo de tempo entre o primeiro crime e o segundo, ele não revela que o segundo foi continuidade do primeiro. Então, por isso que a jurisprudência fala lá que tem que ser dentro do intervalo de 30 dias. E aí nós temos a conexão espacial. O que é conexão espacial? Para considerar o crime continuado, esses crimes da mesma espécie, além de serem praticados dentro do intervalo de 30 dias, eles devem também ter sido praticados nas mesmas condições de local. E o que vem a ser essas mesmas condições de local? O legislador também não estabelece, o legislador também não prevê o que vem a ser essas mesmas condições de local. E aí vem a jurisprudência dizendo que essas mesmas condições de local seriam os crimes praticados no mesmo município ou, no máximo, em municípios limítrofes ou municípios muito próximos, percebeu? Então, se o sujeito ele cometeu vários crimes de furto aqui em Santa Cruz do Sul, vejam que se ele cometeu um crime de furto aqui em Santa Cruz do Sul, no dia 15 de julho, depois cometeu um outro crime de furto aqui em Santa Cruz do Sul no dia 20 de julho, veja que são crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo e nas mesmas condições de local. Agora, se o sujeito cometeu um crime de furto aqui em Santa Cruz, ele cometeu um crime de furto em Santa Cruz Santa Cruz do Sul, ele cometeu no dia 15 de julho e cometeu um outro crime de furto no dia, lá em Porto Alegre, que fica distante mais ou menos uns 130 quilômetros, no dia 20 de julho, veja que são crimes da mesma espécie. Sim, são crimes da mesma espécie. E há aqui a presença da conexão temporal, nas mesmas condições de tempo. Só que não há aqui a conexão espacial, não foi praticada nas mesmas condições de local, então não se trata de crime continuado. E o juiz, quando for aplicar a pena, ou quando estiver lá na execução da pena, ele vai ter que somar as penas desse crime de furto. Não se aplica o critério da exasperação do crime, da pena, porque não se trata de crime continuado. Então vejam que aqui eu estou na pluralidade de condutas, aqui nas mesmas condições de tempo. Aí você já viu que a jurisprudência fala em 30 dias, nas mesmas condições de lugar. Você já viu que a jurisprudência ela fala que é mesma cidade, praticada na mesma cidade ou ainda em cidades limítrofes, ou seja, muito próximas, aí pode considerar nas mesmas condições de tempo. E também tem mais um requisito, que é a mesma maneira de execução, mesmo modo de execução. Então vejam que, para falar em crime continuado, além de ter sido crimes da mesma espécie, num intervalo de 30 dias entre um e outro, ou seja, preenchendo o requisito temporal, nas mesmas condições de local, ou seja, ser na mesma cidade ou cidades limítrofes, mas também tem que ter o mesmo modo de execução. E aí, a conexão modal. Como assim? Vejam que, para caracterizar uma continuidade aditiva, o crime anterior e o crime subsequente eles têm que ter o mesmo modo de execução para verificar-se que se trata de uma continuidade entre um e outro. Então, se o sujeito ele cometeu um crime de furto simples, depois ele cometeu um outro crime de furto simples, é o mesmo modo de execução.
Agora, se o sujeito ele cometeu um crime de furto simples e depois ele cometeu um crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, por exemplo, ou furto qualificado pelo emprego de chave falsa, o modo de execução não é o mesmo. Então, teoricamente, segundo a doutrina, teoricamente nós não teríamos crime continuado aqui, porque o modo de execução não teve uma conexão entre eles, não foi o mesmo modo de execução, que pudesse verificarmos que se trata o subsequente, a continuidade do anterior. Percebeu? Então, vejo que nesse caso aqui, nós não teríamos o crime continuado por ausência do modo da conexão modal. Beleza? Certo? Tranquilo, conseguimos entender? Então, tem que ter um mesmo modo de execução. E aí se discute na doutrina, vem cá, mas e o sujeito? Tem um aspecto subjetivo aí, ou seja, o sujeito quando ele comete os crimes continuado, ele tem que ser, esses crimes subsequentes, ele tem que estar desde o início, ele tem que ter uma unidade subjetiva, ou seja, ele tem que ter uma unidade de desígnios ou basta preencher os requisitos do artigo 71 do Código Penal então estamos certos. Aqui a doutrina diverge. O entendimento majoritário é que aplica-se a teoria objetivo-subjetiva ou mista, ou seja, aqui seria necessário que, além dos requisitos objetivos previstos no artigo 71 do Código Penal, ou seja, crimes da mesma espécie, às vezes com sentido de tempo, local e modo de execução, o sujeito, para caracterizar a continuidade delitiva, ele tem que ter praticado esses crimes já com o desígnios de ele ter uma continuidade, ou seja, desde o início tem que ter uma ligação subjetiva entre os crimes praticados pelo agente. Então, o sujeito ele tem que ter praticado um crime de furto hoje, já imaginando que ele amanhã vai praticar esse crime de furto novamente, ou lá na sequência ele vai praticar outro crime de furto, nos mesmos custos de tempo, local e modo de execução. Vejam que o sujeito ele tem que estar com uma unidade de desígnios, ou seja, ele vai cometer crimes sequenciais. Perceberam vocês? Isso é o que caracteriza, o que a doutrina e até as decisões do STJ já admitiram, já preveram. Beleza? Certo? Tranquilo? Conseguimos entender? Mais uma coisa que eu preciso que vocês saibam, extremamente importante. Vejam, as espécies e aplicação da pena dos crimes continuados. Nós temos o crime continuado simples ou comum, o qualificado e o específico. Os crimes, as espécies, que é o simples, o comum, o qualificado e o específico. E vejam que, quando se trata de crime continuado comum é aquele em que são crimes continuados idênticos, ou seja, os crimes não são praticados da mesma espécie, mas assim de forma idêntica. Crime de furto, por exemplo, e crime de furto. Então aqui nós estamos tratando de crime continuado bem no aspecto simples ou comum. E tem o crime continuado já qualificado, que é naquela situação em que são crimes da mesma espécie, mas praticados de uma forma mais sequencial. Ou ele praticou um crime de estupro, por exemplo, hoje, contra uma vítima, depois, no outro dia seguinte, ele pratica um outro crime de estupro, mas agora nós temos, na primeira situação, um sexo oral, depois o sujeito, na mesma vítima, no dia seguinte, no outro dia, um sexo anal, ou seja, aqui há um modo um pouco diferente de execução desse delito da mesma
espécie. Então, se trata do crime continuado qualificado. E no crime continuado específico é aquele do artigo 71, parágrafo único. No crime continuado específico, é quando o sujeito ele pratica crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução, mas se trata de crimes dolosos contra vítimas diferentes e também praticado com violência ou grave ameaça. Então, veja que quando nós tratamos de crime continuado específico, é quando o sujeito ele pratica crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outras semelhantes, e contra crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, imaginem que o sujeito ele praticou um crime de estupro contra a vítima A. Depois, no dia seguinte, ele pratica o crime de estupro contra a vítima B. Veja que são crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, crime da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, local e maneira de execução. Trata-se de crime doloso contra vítimas diferentes e cometidos com violência ou grave ameaça. Nesse caso, do crime continuado específico, o juiz verificando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, ele pode aumentar essa pena de 1/6 até o triplo. Vejam que o crime continuado comum qualificado ele pode aumentar a pena de 1/6 até 2/3. Veja que aqui, se o crime é praticado com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes, crimes dolosos, neste caso o juiz ele pode elevar a pena até 3 vezes. Claro que sempre observando o limite do artigo 70, parágrafo único, ou seja, do concurso material benéfico. Vejo que nesse caso, para ele levar até o triplo, não pode a pena ser superior do que aquela em que seria aplicada o concurso material, ou seja, somando-se as penas ela ficaria menor, não se aplica aí a elevação até o triplo. Considera-se o concurso material benéfico, é o que diz o artigo 70, parágrafo único do Código Penal. Então, vejam lá, fazendo referência ao artigo 70, parágrafo único. Então, vejam lá, imaginem o sujeito que ele praticou o crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, 213 do Código Penal, e mais um crime de estupro, 213 do Código Penal, e o juiz ele pega a pena do crime mais grave, imagina que ele aplique aqui a pena de 10 anos. Ele aplique a pena de 10 anos aqui, e a pena do crime B é de 8 anos, o crime C também de 8 anos. Se o juiz ele fosse pegar a pena no crime mais grave e aumentar 3 vezes, o triplo, a pena total do cidadão ficaria em 30 anos. Vejam que nesse caso aqui, ela ficaria mais severa, mais grave, se nós estivéssemos somando. Vejam que se fôssemos somar as penas, ficaria em 26 anos. Isso que quer dizer o concurso material benéfico. E nesse caso aqui não se aplica daí a exasperação da pena até o triplo, e sim considera-se a soma da pena, porque seria mais benéfico para o acusado. Beleza? Certo? Tranquilo? E vejam que no crime continuado caput do artigo 71 do Código Penal,
o critério para verificar se a elevação da pena de 1/6 até 2/3 são a quantidade de crimes praticados. Vejam que no crime continuado específico, eu preciso verificar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente para verificar a elevação da pena. Agora, no crime continuado do caput do artigo 71, quando se aplica o critério da exasperação da pena, vai o juiz aplicar a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais grave ser diversas e vai aumentar, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Então, o juiz ele vai considerar, ele vai pegar e fazer a dosimetria da pena em relação a cada um dos crimes, e depois ele vai pegar a pena do crime mais grave, se existir, ou qualquer uma das penas, se todas forem idênticas, e vai elevar de 1/6 a 2/3. O nosso papo é saber aqui agora qual é o critério que o juiz vai utilizar para elevar essa pena de 1/6 a 2/3. E o critério é de número de crimes praticados. Então, se o sujeito ele praticou 2 crimes em continuidade delitiva, o juiz ele vai ter que elevar em 1/6 a pena. Se ele cometeu 3 crimes, ele vai elevar em 1/5 a pena. Se ele cometeu 4 crimes, ele vai elevar em 1/4 a pena. Se ele cometeu 5 crimes, ele vai elevar a pena em 1/3. Se ele cometeu 6 crimes, ele vai elevar a pena em metade. 7 crimes ou mais em continuidade delitiva, aí seria a pena máxima, elevando em 2/3. Então, se cair na tua prova lá, o critério utilizado pelo juiz para a fixação da pena, para a exasperação da pena no crime continuado do caput é a quantidade de crimes praticados. Beleza? Certo? Tranquilo? Mais uma coisa que eu gostaria de tratar com vocês, que é o crime continuado e o conflito de leis no tempo. Como assim? Pode ser que o sujeito esteja praticando crimes em continuidade delitiva. E neste intervalo, vem uma lei nova dando um tratamento mais severo. E aí, essa lei nova se aplica ou não? Como assim, professor? Imaginem a seguinte situação. Imaginem que nós estamos aqui, o sujeito vai praticar o crime de furto, artigo 155 do Código Penal, e a pena é de 1 a 4 anos. Imagina que ele praticou esse crime de furto no dia 7 de agosto de 2019. Depois ele pratica um outro crime de furto, artigo 155 do Código Penal, que tem a pena prevista de 1 a 4 anos, no dia 9 de agosto de 2019. Agora imaginem que vem uma lei nova, que passou a prever que o crime de furto, ela passou a ter a pena de 2 a 8 anos. E essa lei nova, ela entrou em vigor no dia 10 de agosto de 2019. E aí, o cidadão, ele vem e comete um outro crime de furto no dia 12 de agosto de 2019. Ele cometeu um outro crime de furto no dia 12 de agosto de 2019. Agora imagine quando o juiz ele for fixar a sentença desses crimes que foram praticados pelo agente. Ele reconhece que se trata de crime continuado. O juiz, ele reconhece que se trata de crime continuado. A pergunta é, o juiz ele vai aplicar a pena, vamos considerar, em relação a esse crime aqui, agora já está vigorando a pena de 2 a 8 anos. Já está vigorando a pena de 2 a 8 anos. Pode o juiz considerar a pena
desse crime, desse crime mais grave e elevar de 1/6 até 2/3, ou seja, é possível o juiz ele considerar a pena mais grave aqui, considerando a lei nova e elevar de 1/6 a 2/3, sim, é possível, o juiz ele pode considerar na sentença a pena da lei nova, ainda que mais grave, porque esse crime continuado, essa continuidade delitiva, ela foi praticada na vigência da lei nova. Então vejam, é o que diz a súmula 711 do STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Então imaginem que o juiz ele tenha fixado a pena em 1 ano aqui para o primeiro furto, também previu a pena de 1 ano para o segundo furto, e aí ele pegou a pena de 2 anos para o terceiro furto. É possível ele considerar essa pena mais grave para elevar de 1/5 a pena? Sim, porque essa lei nova ela entrou em vigor antes da cessação da continuidade delitiva. Então, se você cair na tua prova lá, aplica-se a lei nova, ainda que mais grave, se ela entrou em vigor antes da cessação da continuidade delitiva. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? Mais uma coisa que eu quero dizer para vocês é o crime continuado e prescrição. Crime continuado e prescrição. Como assim crime continuado e prescrição? Olha só, vejam que nós temos aquela concepção de que o crime continuado, você vai pegar a pena do crime mais grave e vai exasperar de 1/6 a 2/3 e vai chegar a uma pena definitiva mais grave. E aí o mais incauto ele vai considerar, para fins de cálculo da prescrição, é capaz de ele considerar a pena total aplicada para ele verificar qual o prazo prescricional. E vai tomar um ferro, mas vai tomar um ferro que não vai achar nem graça. Porque neste caso, quando envolve concurso de crimes, sobretudo crime continuado, não se considera a pena total aplicada na sentença para fins de cálculo da prescrição. Não se considera aquele acréscimo em decorrência da continuidade delitiva para fins de cálculo da prescrição. Perceberam? Imaginem vocês, o mais incauto, vejam que nós estamos dentro de um crime de furto A. O juiz aplicou uma pena de 1 ano. No crime de furto B, o juiz ele aplica uma pena de 2 anos. Vejam que, para fins de pena definitiva, o juiz vai pegar a pena do crime mais grave e vai aumentar de 1/6. E a pena definitiva aqui desse cidadão que praticou 2 crimes em continuidade delitiva será de 2 anos e 4 meses. E aí vai perguntar qual o prazo prescricional. O mais incauto ele vai pegar a pena aplicada, vai lá no artigo 109 e vai enquadrar no inciso 4º do Código Penal e vai verificar que a prescrição seria de 8 anos. A eventual prescrição executória seria de 8 anos. E vai tomar um ferraço. Mas vai tomar um ferraço que não vai achar nem graça. Porque nesse caso aqui não é a pena total que será considerada para fins de cálculo da prescrição, e sim a pena isoladamente considerada para fins de cálculo de prescrição. Deve-se verificar de forma isolada para cada um dos crimes. É o que você extrai da súmula 497 do STF. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, e olha só a pegada, não
se computando o acréscimo decorrente da continuação. Então vejam que este acréscimo aqui, ele não será computado para fim de verificar o cálculo prescricional, o prazo prescricional. Então, como é que vai funcionar? Você vai pegar de forma isolada. Isso você vai extrair do artigo 119 do Código Penal. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um de forma isolada. Então, nós vamos pegar a pena de 1 ano, pega a pena de 1 ano, vamos no artigo 109 e vou enquadrar no inciso 5º do Código Penal. E aí você vai verificar que a prescrição será de 4 anos, ou seja, o Estado tem 4 anos para botar o sujeito no chilindró em relação ao crime de furto A. Depois eu vou fazer de forma isolada, também o cálculo da prazo prescricional para a pena aplicada no crime B, no furto B. Pego a pena de 2 anos, você vai verificar que você vai no artigo 109 do Código Penal, vai enquadrar no inciso 5º e vai verificar que o prazo de prescrição para o furto B também é de 4 anos. Então, você desconsidera esse prazo de 8 anos. O prazo para o Estado, chegar à punição definitiva, ou seja, uma sentença condenatória transitada em julgado, ou se ocorreu a sentença condenatória transitada em julgado, a prescrição executória, para cada um dos crimes tem que ser verificada de uma forma isolada o prazo prescricional. Vejam que o prazo prescricional tem que ser verificado para cada um dos crimes e não considerando a pena total aplicada. Isso despenca também em prova. Então, nesse nosso exemplo, ao invés de considerar 8 anos de prescrição para fins, por exemplo, de prescrição executória, nesse caso, na verdade, seria de 4 anos para o crime B e de 4 anos para o crime A. Então, o Estado teria 4 anos para poder fazer com que o sujeito dê início ao cumprimento da pena em relação ao furto A e 4 anos para relação do furto B. Beleza? Tranquilo? Conseguimos entender? E o último ponto que eu quero tratar com vocês é o crime continuado e a suspensão condicional do processo. Vocês sabem que a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, um dos requisitos é que a pena mínima não seja superior a 1 ano. Esse é um dos requisitos. Então, vejam, no crime, lá no artigo 89, do Código Penal, da Lei 9.099 de 95, um dos pressupostos, ou um dos requisitos é que a pena mínima não pode ser superior a 1 ano, não superior a 1 ano. Isto que é um dos requisitos. E veja que nesse caso aqui, para ser verificada se está presente esse requisito, deve ser considerado o concurso de crimes. Olha o que diz a súmula 243 do STJ. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva quando a pena mínima combinada, seja pelo sumatório, ou seja, pela incidência da majorante, ultrapassar o limite em 1 ano. Então, imaginem que o sujeito ele praticou um crime de furto, artigo 155 do Código Penal, que tem a pena de 1 ano a 4 anos. Isoladamente considerando o crime de furto, ele teria direito à suspensão condicional do processo. Mas imaginem que esse sujeito ele cometeu esse crime de furto e depois ele cometeu um outro crime de furto. Vejo que nesse caso aqui, considerando a elevação de 1/6 pela continuidade delitiva, aqui a pena mínima ficará superior a 1 ano. Então, nesse caso aqui, ele não terá direito à suspensão condicional do processo. Perceberam? Então, vejam que nesse caso aqui, deve-se considerar
aquela elevação da pena em decorrência do concurso material, na soma das penas e também em decorrência do concurso formal com conjuntiva, a exasperação. E tem a súmula 723 do STF que diz não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Se for superior a 1 ano, percebeu? Então, nesse nosso exemplo aqui, o sujeito ele cometeu crime em continuidade delitiva e, aplicando-se o critério da exasperação da pena, elevando-se de 1/6, vai ficar a pena aqui em 1 ano, vai ficar a pena aqui em 1 ano e 2 meses, a pena mínima 1 ano e 2 meses, então ele não terá direito à suspensão condicional do processo, beleza? Então sim, aquela exasperação da pena para fins de verificação do requisito da suspensão condicional do processo, pena mínima não superior a 1 ano, também é considerado para fins é considerada a exasperação e considera-se a elevação do mínimo, né, de 1/6 para chegar a uma pena mínima. Beleza? Certo? Algumas questões que já caíram em prova, só para ver se nós entendemos isso. Olha lá. Para promotor de justiça, Ministério Público de Santa Catarina, o artigo 131 do Código Penal adotou teoria objetiva na definição do crime continuado. Por esse motivo, a jurisprudência dominante no STF e STJ não exige a configuração de eventuais vínculos subjetivos entre as condutas realizadas pelo agente. Certo ou errado? É errado. Nós verificamos que se trata aqui da aplicação da teoria subjetiva ou objetiva, ou seja, o STJ e o STF consideram a necessidade de que tenha uma unidade de desígnios, que tenha uma vinculação subjetiva entre os crimes praticados em sequência. Então aqui seria errado, essa assertiva seria errada. Olha só, tinha que saber teoria aqui, né? Depois, mais uma questão. Mais uma questão que é para delegado de polícia, a respeito de crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, com vínculo subjetivo entre os agentes, assinale a opção correta considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. A lei penal mais grave aplicar-se-á ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência ela for posterior à cessação da continuidade delitiva ou da permanência. Não, ela tem que ser uma vigência anterior, né? É o que diz a súmula 711 do STF. Então, essa aqui nós liquidamos. Admite-se a continuidade delitiva entre crime de roubo e latrocínio? Não, a jurisprudência dominante diz que não, por uma razão bem simples. Aqui o modo de execução é completamente diverso. Latrocínio ocorre morte da vítima, né? Não. A continuidade delitiva pode ser reconhecida quando se tratar de delitos da mesma espécie ocorridos em comarcas limítrofes ou próximas. Essa aqui é certa. C de seisque, C de campeão, C de correto, sim, letra C é a correta sim, como a jurisprudência diz que é na mesma cidade ou em cidades limítrofes. Mas, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidas com violência ou grave ameaça à pessoa, o aumento da pena pelo crime continuado encontra fundamento na gravidade do delito? Não, você viu ali que nós temos as circunstâncias judiciais, né? As circunstâncias judiciais, ou seja, verificar a culpabilidade do sujeito, verificar os motivos do crime, verificar aqui, ó, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias do crime, para ter aqui como fundamento o aumento de até 3 vezes. Então, não seria correta esta questão, essa alternativa. O prazo prescricional será regulado pela pena imposta na sentença com
com o acréscimo decorrente da continuidade delitiva? Não, é sem o acréscimo decorrente da continuidade delitiva. Isso nós vimos que está na súmula 497 do STF. A súmula 497 do STF. Veja, uma questão extremamente difícil. Se você não estivesse ligado, aqui é uma questão que ela basicamente envolveu jurisprudência. Basicamente envolveu jurisprudência. Aqui nós tínhamos que estar ligado também na jurisprudência. Beleza? Mais uma questão aqui. Mais uma questão aqui para juiz de direito. Em matéria de crime continuado, é correto afirmar que é admissível apenas se idênticos os crimes segundo a expressa previsão legal. Vejam, quando a gente fala em idênticos o crime, nós estamos falando em aquele crime continuado simples. Mas há aqui também a possibilidade do crime continuado qualificado, que são crimes, embora da mesma espécie, mas não são exatamente idênticos, como, por exemplo, o crime de furto. O crime de furto é a tentativa do furto, beleza? É admissível a suspensão condicional ao processo, aqui eu elimino. É admissível a suspensão condicional ao processo se a soma da pena mínima da infração mais grave com um aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano? Não, é inadmissível, né? É inadmissível a suspensão condicional ao processo, não é que seja admissível, é inadmissível, e aqui nós temos a aplicação da súmula 723 do STF. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Então, seria inadmissível e não admissível. Aplica-se a lei penal mais grave se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade? Esta que é a resposta. Mais uma vez, C de CISC, C de correto, C de campeão. Aqui é a súmula 711 do STF. A pena pode ser aumentada até o triplo nos crimes dolosos contra a vítima, contra a mesma vítima? Não, contra a vítima diversa, de vítima diferente, lá no artigo 71, parágrafo único, por isso que a gente elimina. A prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, computando o seu acréscimo decorrente da continuação. Já vimos que não, súmula 497 do STF. Já vimos que não consideramos o acréscimo, não consideramos o acréscimo decorrente daquela continuidade delitiva. Mais uma questão, a última questão aqui para nós, também agora da OAB, Exame Unificado, 26º Exame. Cadu, com o objetivo de matar toda uma família de inimigos, pratica durante 5 dias consecutivos crimes de homicídio doloso, cada dia causando a morte de cada um dos 5 integrantes da família. Nossa, sempre com o mesmo modus operandi e o mesmo local. Os fatos foram descobertos e o autor denunciado pelos 5 crimes de homicídio em concurso material. E aí, com base nas informações expostas nas previsões do Código Penal, provada a autoria delitiva em relação a todos os delitos do advogado de Cadu. Olha a letra A. Não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados com violência à pessoa, somente cabendo o reconhecimento do concurso material? Não. Olha o artigo 71, parágrafo único. Olha o artigo 71, parágrafo único, que permite a continuidade delitiva nos crimes praticados com violência, ameaça, dolosos e com vítimas diversas. Não poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, tendo em vista que os crimes foram praticados com violência à pessoa, podendo, porém, o advogado pleitear o reconhecimento do concurso formal de crimes? Não, nesse caso aqui nós temos crimes aqui praticados com duas ou mais ação, né? E concurso formal praticado com uma única ação, ele provoca 2 ou mais crimes.
poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo sendo um delito praticado com violência contra a pessoa, cabendo apenas a aplicação da regra da exasperação de 1/6 a 2/3? Não, isso está no caput do artigo 71. Então, a resposta aqui seria a letra D. Poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mas diante da violência contra a pessoa e da diversidade de vítimas, a pena mais grave poderá ser aumentada até o triplo. É o que está no artigo 71, parágrafo único. Vejam que ele foi praticado crimes da mesma espécie crime de homicídio doloso, nas mesmas condições de tempo, 5 dias sequenciais, também com o mesmo modus operandi no mesmo lugar e no mesmo local. E aqui vejo que tinha unidade de desígnios. Havia unidade de desígnios. E nós estamos falando de crime doloso contra vítimas diferentes e, nesse caso, poderia ser aumentado em até 3 vezes, em até o triplo. Beleza? Conseguimos entender isso? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido. Continue nos acompanhando no canal do YouTube Professor Nidal, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais, @Prof. Nidal, vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, também no Facebook e também no nosso podcast Papo Penal, que semanalmente nós estamos deixando lá algumas informações que podem, de repente, ser relevantes para você. Beleza? Um prazerzaço ter estado com vocês. Um beijo carinhoso, respeitoso para as meninas e um abraço, Mr. bem de longe para os meninos. Beijos. Tchau.